Todo mundo tem uma rotina que há muitos anos tem feito e tem deixado realmente a desejar na sua vida, porque você não colhe frutos. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e a sua conta bancária é a mesma. Entra ano e sai ano, seu transporte é o mesmo. Entra ano e sai ano, as suas amizades são as mesmas. Então, de te falar, o poder da atração funciona. Você precisa viver isso na prática, você precisa, eh, colocar isso na sua vida como prioridade e vai dar certo. Vamos falar hoje do poder da atração. O segredo que ninguém te conta sobre a lei da atração e por isso que talvez ela não está funcionando na sua vida como é para funcionar. Esse é o título da nossa aula. Aqui eu vou liberar códigos poderosos que vivemos na prática e realmente tem feito todo o sentido para a nossa vida. E nós só temos a agradecer a Deus por isso. E nós estamos sempre aqui disponíveis para estar dividindo esse conhecimento que temos adquirido e incentivar as pessoas também a viver. Então já pega aí um bloquinho, pega uma caneta para você anotar aquilo que faz sentido para você. E à medida que você vai anotando, não deixe de amanhã revisar, não deixe de colocar em prática, porque não adianta somente anotar, tem que viver. Certo? O nosso cérebro tem um estudo que o nosso cérebro ele aprende mais quando anotamos e depois nós revemos e praticamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A lei da atração, ela é válida e funciona. Só que as pessoas têm aplicado de forma errada. Muitas pessoas que focam na ciência e realmente estudam sobre isso, têm escrito livros e é um dos livros mais lidos, né, da atualidade, são best-sellers, são livros realmente bem lidos, mas as pessoas elas estão aplicando de forma errada porque elas estão entendendo de forma errada. E esse entender de forma errada faz com que elas não tenham o resultado esperado. Então, deixa eu começar aqui com uma pergunta para você despertar. Você acredita mesmo que só pensar positivo é suficiente para atrair o que você deseja? Se eu te disser que isso pode estar te afastando da vida que você tanto sonha. Pensar positivo é maravilhoso, nós temos que pensar positivo. Mas só pensar positivo tem afastado realmente você da vida que você tanto deseja. Pode ter certeza. Então, pensar positivo é o começo, sim, da lei da atração, mas não é só isso. Então, não é suficiente, tá bom? Então, já anota aí, ó. Não é suficiente apenas pensar positivo. A lei da atração, ela é muito mais do que só pensar. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que Jesus Cristo veio à Terra e morreu por nós, a Bíblia fala que rasgou-se um véu de cima a baixo e deu-nos liberdade de falar direto com Deus. Na antiguidade, para falar com Deus era através dos profetas, que estão tudo na Bíblia, profeta Samuel, Ezequiel, todos os profetas estão lá na Bíblia no Antigo Testamento e precisava deles para falar direto com Deus. E hoje não. Hoje todas as pessoas podem falar diretamente com Deus por causa do sangue de Jesus. Então, quando você fala que tem essa liberdade, deixa eu te dizer, você é o profeta da sua vida. Então, um dos maiores pilares que nós temos da lei da atração é você entender que você é o profeta da sua vida, que você pode decretar as coisas boas sobre si mesmo. Às vezes você quer usar esse dom de colocar de falar com Deus apenas para pedir coisas. Mas quando você realmente entende que você é profeta de Deus e você pode profetizar na sua vida, todos os dias você tinha que fazer isso. Ao levantar, ao colocar os pés no chão, a primeira que você tinha que fazer era decretar coisas boas naquele dia, para que Deus, através de todas as coisas do universo, elas viessem ao seu encontro. Quando nós apenas acordamos e já vamos logo fazer as tarefas, nós esquecemos de entender que temos 24 horas para conquistar aquilo que nós queremos. E às vezes só falta isso. Então, anote no seu caderno: eu sou profeta da minha vida e todos os dias eu vou profetizar coisas boas, falar coisas boas em nome de Deus sobre a minha vida e automaticamente o universo vai se encarregar de trazer isso para você. É uma forma de atrair. É uma forma de atrair. Então a lei da atração, ela começa num pensamento positivo e esse pensamento positivo você
vai engrenar depois desse pensamento com falar palavras, profetizar na sua vida aquilo que realmente você deseja, aquilo que realmente você quer, como você quer de verdade. Então não esquece que tudo que você deseja, você consegue atrair para você, mas não se limite em apenas um pensamento positivo ou apenas também você profetizar na sua vida, é muito mais que isso. E uma das coisas que mais tem atrapalhado as pessoas conseguirem aquilo que elas desejam, seja na área pessoal, na área profissional, na área financeira, na saúde, enfim, em qualquer área da sua vida, o que mais tem atrapalhado as pessoas a conseguir acessar aquilo que elas merecem, porque a Bíblia fala que tudo de bom e agradável desta terra é para nós e as pessoas não querem ter acesso porque elas estão apegadas às coisas do passado. As coisas que aconteceram no passado, que ou machucaram elas ou promoveram elas, ainda estão presas. Tem pessoas que estão tristes porque perdeu um ente querido e até hoje estão presos nesse sentimento. Tem pessoas que, porque perderam o emprego, estão presas nesse sentimento, porque um relacionamento não deu certo, ou até porque coisas boas, porque tinha um bom cargo em alguma empresa e de repente a empresa fechou, ou era um político bem renomado e de repente não conseguiu mais o posto. Então, tanto coisas boas quanto ruins, se você ficar preso nelas no passado, isso não vai fazer com que você atraia aquilo que o teu futuro profético quer ver a tua vida. Então, hoje, a maioria dos problemas das pessoas não está atrelado ao que ela faz, está atrelado ao que ela está presa ainda no passado. Então, estar preso no passado, isso vai atrasar o que realmente o universo quer te entregar, aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Então, hoje eu vou liberar códigos poderosos, não deixe de estar com a gente aqui até o final. Já clica nesse aviãozinho embaixo, aqui embaixo. Clica nesse aviãozinho, compartilha com as pessoas que você gosta. E sem dúvida, nós vamos esclarecer muitas coisas aqui, tá? Coloca aqui algum comentário, alguma pergunta que você tenha. E nós vamos entregar uns códigos hoje poderosos sobre a lei da atração. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas isso funciona. Então, a lei da atração é você entender que a nossa vida ela é rodeada de energia. E tudo que é energia, ela tem polaridade, positivo e negativo. E da mesma forma que a energia, ela sendo polarizada, ela vai correr nos fios, isso vai gerar um magnetismo. E é esse magnetismo que nós chamamos de atração. Então, aquilo que você gosta, aquilo que você faz, aquilo que você é, você também vai atrair isso. Aquilo que você não gosta, aquilo que você repudia, também vai afastar isso de você. Por isso que existe um ditado bem antigo que eu sempre escutava quando era mais jovem, que é assim, ó, me diga com quem tu andas, que eu te digo com quem tu és. Ou seja, as pessoas que você anda são as pessoas que você atrai. E se você atrai isso, você também é isso. Então, se você anda com um grupo de pessoas que é fumante, você vai ser o próximo fumante. Se você anda com um grupo de pessoas que gostam de beber, gostam de farra, você também vai ser um. Se você anda com um grupo de pessoas que é estudioso, que gosta de aprender, que está em busca de crescimento pessoal, profissional, tecnológico, ou seja, quer crescer em todas as áreas, você também vai ser o próximo. Então, você atrai aquilo que você é. Esse é o principal código da lei da atração. As pessoas pensam que só pensar positivo vai atrair as coisas que ela deseja. Deixa eu começar a pensar aqui numa casa maravilhosa. Lógico que é o primeiro passo, mas só o pensar não vai acontecer nada. É necessário você profetizar isso na sua vida, é necessário você escrever, é necessário você começar a estar no meio onde as pessoas lutam e querem isso também. Se você só pensar, não vai vir. Então, deixa eu te falar, você tem que se tornar aquilo que você deseja. Não é você somente pensar e as coisas vão vir. Então, lembre-se de uma coisa: nós só temos o presente, nós só temos o hoje para executar as coisas, porque é no presente que nós conseguimos construir aquilo que nós queremos de fato. Se você ficar preso lá no passado, nas suas mágoas, nas suas decepções, nos seus pensamentos pequenos, isso não vai te colocar no próximo nível.
o que vai te colocar no próximo nível e vai te levar para aquilo que você deseja, é você todo dia fazer um pedacinho, uma pequena coisa do todo. Se você deseja ter uma casa própria, um carro bom, um bom relacionamento, estar bem inserido na sociedade, construir a sua empresa, você tem que começar a andar e ver as pessoas que fazem isso. É olhando para as pessoas que fazem isso que você vai começar a atrair essa energia para você. Se você quer andar só com pessoas que são fracassadas, que só pensam em diversão, você também vai ser o próximo. Não tem como você mudar de nível dessa forma. Então, veja todos os dias os pequenos resultados que vocês fazem, as pequenas atitudes que vocês vão tomando e veja que dentro disso tem um resultado. E comemorem isso. O grande resultado, aquilo que vai explodir na sua vida, ele não vem de uma vez. Ele vem de poucos passos. É de passo em passo que você vai chegar no todo. E você tem que ir comemorando isso. Não é se matricular hoje na academia que amanhã você já vai ter o corpo perfeito. É a longo do prazo, isso é construído. Mas se você foi uma semana para a academia e cumpriu todos os treinos, comemore. Se você fez a semana de dieta que você precisava, comemore. Se você está fazendo um curso novo, uma faculdade, você fechou o semestre sem dever nenhuma disciplina, comemore. Qualquer coisa que está dentro do todo, comemore os pequenos resultados, porque é isso que vai te dar um gás para você ir para a próxima fase. Porque se você não comemorar as suas pequenas conquistas, o caminho vai ficar pesado. E você vai fazer, sabe o quê? Desistir, como todo mundo faz. O fracassado não é aquele que tenta algo e não consegue. O fracassado é aquele que desiste no percurso. Quantas pessoas começam uma dieta todas as semanas e não conseguem fazer nem 3 dias? Quantas pessoas se inscrevem numa academia para fazer uma atividade física e não conseguem nem o primeiro mês? Esses são fracassados. Aquele que está indo, tentando, por mais que ele ainda não tenha aquele corpo perfeito, mas que ele não tem o corpo perfeito, o que que acontece? Vai chegar, uma hora vai chegar. Então, tome o governo da sua vida, comece a se recompensar pelas coisas, se dê presentes. Tem pessoas que odeiam ler, eu amo ler. Por quê? Porque cada vez que eu consigo concluir um livro, eu me dou um presente, eu dou algo que eu estou querendo, eu coloco como meta. Quando eu terminar de ler esse livro, eu mereço receber isso. Entendeu? Então, se recompensar, é isso que vai te dar esse gás para você começar a fazer aquilo que precisa ser feito. Ah, mas eu não mereço isso, não vale a pena isso. Vale. Vale a pena você ver sua família crescer, vale a pena você ver você com mais recursos para você dar o melhor para sua família. Faz sentido você ver seus filhos protegidos. É recompensador ver seus filhos treinados, porque quando você muda sua mentalidade, você muda o seu conhecimento, a próxima geração que vai sair de você, ela já vai sair treinada. Porque nossos pais, eles nos treinaram com a cabeça que eles tinham, na época que eles tinham, com o recurso que eles tinham. Mas se eu tivesse vivendo ainda os ensinamentos do meu pai, eu não estaria onde eu estou hoje. Por quê? Porque eu consegui quebrar esse ciclo e comecei a aprender coisas novas e testar e ver que funciona. Então a minha geração futura ela vai ser mais promissora do que a minha geração. Eu devo muito ao meu pai porque ele me treinou muito bem, mas a minha geração vai ser melhor porque eu já vou treinar eles melhor. Então vale a pena, é recompensador ver sua empresa crescer, é recompensador você ver as pessoas que te ouvem, que participam das tuas aulas, que aprendem com você ser transformados. Isso eu estou falando do físico, e deixa eu te falar que a maior recompensa não é nem no físico, a maior recompensa é na sua parte espiritual. Depois vem a parte almática, que você vai mudando seus sentimentos, suas emoções, suas decisões. Por último, que é o corpo físico. Mas você já, desde quando você começa a mudar, você já sente no seu físico, mas o seu espírito já está bombando junto com a sua alma. Então, tudo que você for fazer, faça pela recompensa, não pelo pagamento. O pagamento é muito pequeno ao tamanho da recompensa que você vai receber nas 3 esferas da sua alma. Então, a lei da atração, ela é real. E tudo que você desejar, de fato, você consegue atrair para você.
Basta seguir uns passos que eu vou já falar para vocês aqui na aula, e você vai ver que realmente tudo que você desejar, a vida dos seus sonhos, ela pode ser de verdade. E deixa eu falar para vocês que às vezes o nosso sonho ele se torna tão pequeno, porque eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha 14, 15 anos. O meu maior sonho era ter um Chevette. É um carro da Chevrolet, o Chevette. E eu posso falar para vocês que eu talvez tenha, mas esse sonho ficou pequeno demais. Então, às vezes, a vida dos sonhos que nós queremos, ela pode se tornar pequena demais se realmente fizermos o que precisa ser feito hoje, para que amanhã seja uma manhã diferente. Ele pode ficar pequeno. Então, muitos dos meus sonhos que eu tinha, eles nunca se concretizaram. Mas eles não se concretizaram porque eu não consegui chegar lá. Eles não se concretizaram porque eles se tornaram pequenos demais na minha caminhada. Eu fiquei tão grande, mas tão grande que os sonhos ficaram minúsculos. Então é por isso que eu venho destacando essa ideia que você pode chegar onde você quiser. E tenta só imaginar quantas oportunidades você já perdeu na sua vida por confiar em métodos prontos, métodos que prometem muito, mas não funcionam de verdade. Mas hoje aqui comigo, você vai descobrir de fato o que que a lei da atração ela pode funcionar na sua vida. A lei da atração é que nem a ligação física quântica. A física quântica, que os cientistas tanto tentam explicar, ela é apenas o universo te entregando aquilo que já é teu de fato e que você realmente deseja assumir. É a física quântica, ela tem que trabalhar a teu favor. Ela quer trabalhar a teu favor. Então, quando você simplesmente você dá uma palavra de ordem, você profetiza na sua vida algo bom, tem 98% de chance disso acontecer ainda no mesmo dia. Se você tomar as atitudes certas, se conectar com as pessoas certas e aproveitar a oportunidade certa que o universo, a física quântica, ela vai te entregar. A física quântica é a ciência falando. Eu chamo isso de fé na Bíblia. A Bíblia, fé na ciência, eu chamo de física quântica. Então, só pensa nas oportunidades que você perdeu de fato. Só de não estar vivendo o que realmente a lei da atração ela pode te entregar. Na Bíblia, nós temos um versículo que ele sempre mexe comigo. Um abismo chama outro abismo. A Bíblia fala disso muito claro. O que é que um abismo chama outro abismo? É a lei da atração. Está na Bíblia isso. O que é isso? Que você vai atrair aquilo que você é. Eu não posso só pensar em algo que eu vou atrair. Eu só vou atrair aquilo que eu sou. Então, se eu penso grande em coisas grandes e eu começo a me mover dessa forma como uma pessoa grande, automaticamente isso vai começar a ser atraído. Eu vou começar a encontrar pessoas com a minha mesma linha de raciocínio, eu vou começar a encontrar negócios, oportunidades que eu posso agregar na minha vida que vão fazer eu crescer mais. E sem dúvida, isso vai chegar na realidade. Porque tudo é energia. Entenda que tudo é energia. Inclusive o dinheiro, que a maioria das pessoas elas só focam nisso. E eu já disse para vocês não focar no dinheiro, foque na recompensa. Foque naquilo que você vai levar para a vida inteira. Então, quando nós pensamos na vida como energia, fica mais fácil de você entender as coisas. Como é que você faz os negócios andar atrás de você? Se torne tão excelente naquilo que você faz, faça isso com tanta excelência que automaticamente os negócios vão correr atrás de você. Junto com os negócios vem a energia monetária, que é o dinheiro. Então você vai, quando você entende que tudo é energia e tudo pode estar ao seu alcance, você vai fazer menos força. As pessoas preferem trabalhar com os braços, com a força, do que trabalhar com a mentalidade. As pessoas elas querem mudar as coisas de lugar com força, ao invés de mudar apenas com a palavra, porque a Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer para uma montanha, montanha sai daqui e vai para ali, e a montanha vai.
O problema é que as pessoas elas só vê a força do seu braço. E dentro da sua mente existe um poder gigantesco que pode sair através da sua fala e você pode dar ordem para qualquer coisa e essa coisa vai acontecer. Ou de forma de milagre ou a longo prazo, que é o mais simples, porque é a lei natural. Você não consegue nada, você geralmente não consegue nada do dia para a noite, mas se você começar a plantar e cuidar, isso vai aparecer. Então, não se cale. As mensagens, elas trazem um poder de atração. Você tem que falar. Por isso que eu estou voltando às minhas aulas hoje, principalmente com esse título, porque é um dos títulos mais fortes que eu admiro. E eu não posso me calar, porque todo esse conhecimento que está dentro de mim, se as pessoas que estão me ouvindo, que estão anotando, elas colocar em prática, elas terão uma vida transformada como a minha um dia necessitou estar transformada e eu fiz isso e funcionou. Eu jamais vou estar falando algo aqui que realmente não faz nenhum sentido. Então, existe um poder na sua mensagem, existe um poder na sua fala. Então, comece pensando positivo. Comece visualizando, exatamente, ó, visualizando de forma estratégica. Comece visualizando aquilo que você deseja. Tente se sentir dentro daquele ambiente, visualize. Depois fale, decrete isso sobre a sua vida. E realmente você vai estar um passo de acessar. Então, quando você consegue viver esse campo energético, vem à tona. Eu consigo ter uma mentalização tão poderosa, mas tão poderosa, que eu consigo, dentro da minha visualização, quando eu estou mentalizando, eu consigo sentir o cheiro das coisas. Se eu tentar mentalizar um carro novo, eu me coloco dentro dele, eu sinto o cheiro do estofado, eu sinto aquele cheiro, se for uma casa, porque eu trago isso tão simples à existência que está a questão de horas de eu acessar isso. Por mais que pareça uma loucura, você que está ouvindo. Mas isso acontece de fato. Se você começar a treinar isso, funciona. Porque tudo na vida é treino. Se você quer um corpo bonito, esculpido, não é necessário fazer uma dieta e treinar muito na academia. Os jogadores de futebol que jogam nesses times aí, inclusive na seleção brasileira, eles começam a treinar desde criança para poder entrar no estádio profissional adulto. Mas as pessoas elas querem o resultado do dia para a noite sem treinar. Então, se você começar a treinar hoje a lei da atração, o poder que ela tem, você vai ver que realmente isso flui na sua vida como uma água flui num rio. Você precisa atrair para perto de você pessoas que amam o que você ama. E tem que repelir, tirar de perto de você as pessoas que elas amam aquilo que você odeia. Você está rodeado de pessoas que você não gosta de alguma coisa e elas estão te influenciando aquilo. Você tem que criar uma sintonia entre você e o ambiente. Na verdade, já era para você ter saído de onde você está, porque é um ambiente tóxico que está te contaminando, está roubando a tua energia. E ao invés de você atrair as coisas boas para você, o ambiente que vai te contaminar. É muito mais fácil um ambiente te contaminar do que você mudar o ambiente, porque o poder do ambiente é maior do que o seu. Então, por isso que você tem que migrar muitas vezes de amizade, de lugar, de bairro. Tem que deixar de fazer algumas coisas que você faz, que é para poder outras coisas vir. Então, a energia que tanto você precisa, essa energia que você precisa atrair, ela primeiro, antes de você atrair essa energia, você tem que emitir ela para que o universo ele entenda que você está em busca disso. Lembrem que quando, não sei se vocês já observaram aquele casal de pavão. O pavão ele não vai correr atrás da sua fêmea. Ele simplesmente ele mostra para ela através de um ato que ele abre todas aquelas penas do seu rabo assim, ó, para atrair ela, para atrair a fêmea. Então, primeiro ele se prepara para atrair. Ele não sai à caça, ele não é uma presa. Então, aquilo que você precisa, você tem que primeiro emitir uma energia daquela temática para você atrair. Por isso que um abismo atrai outro abismo. Por isso que quando as pessoas elas estão em crise, elas estão com um problema, elas não param de pensar nesse problema e cada vez mais vão se afundando nele. Porque se ao invés dela ficar pensando no problema, ela começasse a focar na solução, pensar no resultado, pensar de como resolver isso,
era mais simples, mas ela só pensa no problema, só pensa no problema. Então o problema cada vez vai ficando maior, porque ela está atraindo mais problemas no mesmo segmento. Mas se ela emitisse uma energia positiva, um pensamento claro, profetizasse isso na vida dela, falasse as coisas que é para acontecer, o cenário ia começar a mudar. A solução ia começar a surgir. Lembre que nós somos um farol, nós carregamos a luz de Cristo, nós somos luz. Então, onde nós colocamos os nossos pés é para trazer solução. Quando Deus disse assim, ó, no início da criação dos tempos, e haja luz, e houve luz, que foi os lumiares, o céu e o sol e a lua, essa luz quer dizer clareza, e haja clareza, porque onde há escuridão, você não encontra resultados. Mas as pessoas têm plantado escuridão na sua vida e só vê isso como um fim. Não vê que atrás, no fim do túnel da escuridão, tem uma luz e essa luz vai iluminar e ela vai trazer a solução. Então, nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, são sementes. É a energia mais barata que nós temos e poucas pessoas usufruem dela, que é os pensamentos. As pessoas usam os pensamentos para pensar coisas negativas, tanto a seu próprio respeito e principalmente a respeito dos outros, porque um dos maiores mal do ser humano é julgar as pessoas. Então você pensa tudo de ruim da outra pessoa. Por exemplo, se aparece uma pessoa com uma casa nova, a pessoa já vai pensar assim: poxa, esse cara eu conheço, ele não tem condição de comprar uma casa, ele deve estar roubando. E por que você não pode pensar algo positivo sobre isso? Ele trabalhou duro para economizar e comprar esta casa. Mas não, todo ser humano tem um pensamento já negativo. Então, quando você pensa negativo, você vai atrair coisas negativas. Então, por isso que tudo começa no pensamento, é uma semente. Se você planta uma semente de uma fruteira, de uma coisa boa, vai nascer uma coisa boa. Mas se você planta uma semente ruim, você vai receber uma coisa ruim. Então, cuidado com aquilo que você pensa, porque quando você começa a pensar, você vai atrair isso para você. E quando você começa a pensar isso para você, você vai se tornar isso. Porque se você planta uma árvore, um pé de manga, tem como dar outro tipo de coisa? Não, é manga. Então, se você começa a pensar em coisas ruins, você vai se tornar isso. Talvez instantaneamente, como algumas pessoas se tornam assim instantaneamente, ou a longo prazo. Tem pessoas que, às vezes, precisam de um tempo para isso poder acontecer. Então, comece a pensar mais coisas positivas, principalmente ao seu respeito. E se for pensar a respeito de alguém, pense também positivo. Não crie inveja das pessoas. A inveja, ela é terrível. De acordo com a Bíblia, ela é um pecado tão grande quanto a própria bruxaria. Por quê? Está escrito lá na Bíblia. Porque isso te contamina de verdade. E você vai começar a decretar palavras negativas sobre essa pessoa. Então, quando você sentir o cheiro de inveja no ar, já diga logo: eu abençoo essa pessoa e que ela prospere 100 vezes mais. Mas eu não aceito menos que isso na minha vida. Porque você se torna aquilo que você pensa. E quando você abençoa alguém, você vai atrair isso. Então você automaticamente vai ser abençoado pelo universo através do poder de Deus. E uma das coisas que mais atrasa a lei da atração na sua vida, e talvez muitos de vocês erram, é a tal de preocupação. Vocês nem decretam coisas boas na sua vida e ainda fica preocupado com coisas que nem vão acontecer. Porque a preocupação, ela vai atrair mais preocupação. Principalmente quem é muito compromissado com as coisas, fica preocupado, né, com as contas que tem para pagar, com alguma pessoa que está doente. Geralmente as mães, elas se preocupam mais com os filhos. Enfim, quando você fica preocupado de verdade com alguém, só vai atrair mais preocupação. E tem um estudo que mostra que 85% das preocupações, elas não acontecem. Não acontece, 85%. E pode até acontecer, mas sabe por quê? Porque você atraiu isso para você. Você começou a ficar preocupado, começou a ficar pensando, começou a ficar resmungando, começou a reclamar. E essa preocupação, ela vai vir na sua vida e vai fazer parte dela
e isso vai virar uma bola de neve, um problema tão grande. E a dica não, porque eu não gosto de dar dicas. Faça um teste, etiquete seus pensamentos, bote uma etiqueta neles. Cada vez que você pensar algo sobre alguém, anote e bote o nome para esse sentimento. Toda vez que você se estiver preocupado, pensando em coisas ruins, anote e bote um nome para ele. Comece a pensar. Se for preocupação, bote o nome na preocupação. Por que eu estou preocupado? Qual o nome que eu dou para isso? E pode ver que a maioria dos seus pensamentos, eles não vão te levar a lugar nenhum. Por quê? Porque nesse início é o momento de transição entre você e a lei da atração, o poder da atração. Porque esses pensamentos negativos eles não te levam a lugar nenhum. Mas quando você começa a pensar positivo e anota também isso e vê que quando você começa a pensar positivo, é como se começasse a se criar uma ponte entre você e as soluções. E tudo vai conspirando a seu favor para que você venha resolver isso de fato. Então, uma das tarefas principais que eu gosto de fazer é colocar nome nas coisas. Quando eu sinto raiva, eu boto um nome. Por que eu tô sentindo raiva disso? Por que eu tô com esse sentimento? Por que eu tô pensando nisso? E vejo que a maioria das coisas que eu penso nem acontece, eu tô só perdendo tempo. E isso eu vou fazendo essa tarefa e vou tentando trocar. Quando vem aquele sentimento, já tento mudar ele instantaneamente para ver se eu consigo realmente chegar onde eu quero. Eu tenho muitas coisas ainda a conquistar. Os meus planos são gigantescos e através da lei da atração eu vou trazer eles para a minha vida. Então a lei da atração, ela começa no pensamento. Por isso que você tem que começar a vigiar aquilo que você pensa. E cuidado, porque a gente começa suave, pensando de leve. Quando você se espanta, você está mergulhado num pensamento negativo e ele está te consumindo. Consumindo sua energia, consumindo seu sono. E outra, a hora de dormir é uma das horas mais sagradas que nós temos. Para de ficar pensando doideira na hora de dormir. Você tem que fazer um ritual para dormir. Você tem que começar a desligar as coisas. As pessoas perdem o seu sono por tão pouco. Quando eu vou dormir de verdade, é para dormir. E eu faço um ritual. Eu vou fechando meus pensamentos na minha mente, vou encerrando eles. Agradeço pelo dia maravilhoso. Eu tento analisar tudo que eu vivi de bom, de perfeito e agradável que vai me levar para o meu objetivo. E começo a criar meios de como chegar mais ainda mais rápido. E automaticamente o nosso subconsciente, que ele não desliga, o nosso cérebro desliga, mas o subconsciente não desliga, que é o órgão que está na nossa alma. Ele vai começar, ele continua trabalhando e organizando ideias e métodos para que aquilo que eu desejo aconteça. Então, o nosso subconsciente ele não para. Ele está o tempo todo trabalhando a nosso favor. Mas o que, que a maioria das pessoas fazem? Só jogam coisas negativas e ruins e preocupações para que o subconsciente fique trabalhando nisso, atraindo mais e mais e mais preocupações, mais e mais coisas ruins. Então a lei da atração ela é poderosa. Não sei se você já percebeu, mas enquanto você está visualizando aquilo que você quer, e você sente e afirma todos os dias, ainda tem gente que não sabe nem o que é isso. E tem gente que sabe, faz de forma espontânea sem nem conhecer, e mesmo assim elas atraem tudo que elas querem. Porque às vezes você assim, ó, você pode estar pensando, poxa, eu mentalizo, eu sinto isso, eu tento viver isso, mas eu não consigo. E tem pessoa que nem faz nada disso e consegue. Por que que muitas pessoas que você conhece, elas são realmente prósperas, elas crescem, elas tudo que elas vão fazer dá certo. E você tem até o conhecimento que talvez elas não praticam essas coisas que eu acabei de falar. O que que elas estão fazendo diferente que você não está? O nome está exatamente no que eu disse, estão fazendo. O problema é que as pessoas elas entendem a lei da atração apenas como os primeiros passos, elas só mentalizam e pronto. Elas não criam estratégias para fazer isso acontecer. Por exemplo, muitas pessoas elas querem ter uma casa própria. É um dos maiores sonhos de todo mundo é ter uma casa própria e um veículo próprio. Só que elas até mentalizam, elas pensam, elas vão na loja, elas olham o carro novo ou olham as casas do bairro e desejam aquela casa.
mas elas não buscam acessar. Como assim não busca? Poxa, eu trabalho todo dia para comprar uma casa. Exatamente esse é o problema. Às vezes o trabalho que você está não era para você estar lá. Às vezes o trabalho que você está desenvolvendo está te sugando tanto que você não está tendo tempo para crescer. Como é que faz para crescer? Para crescer tem que fazer algumas coisas. A primeira coisa é você querer crescer. A segunda é tomar uma atitude para isso. A terceira, adquirir o conhecimento necessário para isso. É necessário aprender coisas novas. Quando você aprende coisas novas, você vai começar a andar em novos lugares. Nesses novos lugares, tem outras pessoas que também têm o seu mesmo pensamento. Você vai se conectar com elas e vão nascer oportunidades. É onde você vai começar a se desenvolver. E as coisas que você desejou, elas vão começar a vir mais rápido. Mas enquanto você está apenas imerso num trabalho que não te dá lucro nenhum, só gasta sua energia, te suga com um monte de gente que tem lá que toca o terror na sua vida, você vai continuar no mesmo lugar. Você vai continuar só sonhando e pensando naquilo tanto que você deseja. Mas enquanto você não tomar uma atitude de usar o horário que você desperdiça com besteira e fazer coisas produtivas, a sua vida vai continuar a mesma ou vai piorar. É na ação, é quando você toma uma ação que você dá potência ao seu pensamento. Não tem como eu pensar numa casa própria e ficar de braço cruzado. Não tem. Eu tenho que tomar uma ação para me chegar cada dia mais perto e mais rápido naquilo que eu desejo. Então, troque todos os minutos de preocupação que você tem por ação, caminhando rumo ao que você deseja. Porque quem governa no agora é que vai assumir tudo que desejou no futuro. Você é hoje o que você plantou ontem. Tudo que você fez ontem, você está colhendo hoje. Tudo que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Você é aquilo que você treinou a vida toda. Se você treinou a vida toda para ter um alto peso, você tem um alto peso. Se você treinou a vida toda com dieta e academia e caminhada, você tem o corpo que você quer. Se você estudou a vida toda, você hoje é uma pessoa de conhecimento. Se você permaneceu na ignorância, só brincando e fazendo aquilo que você queria, você é um ignorante hoje, com poucos conhecimentos. O ignorante não é aquela pessoa grosseira. Ignorante é quem não tem conhecimento das coisas. E nós estamos chegando numa era tecnológica tão poderosa e tão perigosa que as pessoas vão se assustar. E todos os dias eu estou postando algo chamando a atenção das pessoas para que elas se despertem para a tecnologia, que elas têm que aprender tecnologia, que elas precisam conhecer esse mundo. Porque quando a real tecnologia chegar, que as pessoas vão se tornar totalmente obsoletas, é a hora que elas vão querer se modernizar, aprender alguma coisa e não há mais tempo. Não há mais tempo. Então, se você realmente quer ter a vida que você deseja, o poder da atração te entrega. Mas o poder da atração não está apenas em pensamento positivo, não está apenas em decretar palavras positivas, está na ação. Você tem que arregaçar as mangas e começar a fazer o que precisa ser feito. Todos os dias eu não canso de aprender coisas novas, porque eu sei que todo momento eu vou precisar. Mas as pessoas elas estão debruçadas no seu entendimento, acham que só elas são certas, não testam novos recursos, não testam novos conhecimentos e estão aí à mercê. E pessoas que estão se preparando todos os dias estão ocupando o posto delas e aquelas pessoas estão sendo descartadas. E a tecnologia está chegando para potencializar isso. É para isso que a tecnologia existe, para potencializar as coisas que já existem. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. E se o verdadeiro bloqueio para a lei da atração funcionar de verdade, ela estivesse dentro de você, parada, e se você nem soubesse disso, quantos sonhos mais você estaria disposto a perder antes de descobrir isso? Porque dentro de você está a resposta que tanto você busca. Dentro de nós existe todas as respostas que nós precisamos para viver bem. Então, o que está esperando para você acessar essas respostas?
Está esperando para você realmente assumir o governo da sua vida e, se não faz por você, faz pela sua futura geração crescer, sem precisar de governo, sem precisar de ninguém. Se desenvolva e a resposta está dentro de você. Eu estava lendo um artigo científico sobre o cromossomo. Dentro dos nossos cromossomos, quando o cromossomo do homem se junta com o da mulher e forma um novo cromossomo, que é uma criança, dentro do nosso cromossomo tem informações que dá para escrever 4.500 livros de 500 páginas só em um cromossomo. Todas as respostas que nós precisamos, elas estão dentro de nós. O problema é que você não quer descobrir nada, você não quer ter sacrifícios, você quer tudo pronto, você quer tudo escrito na palma da sua mão como uma receita de um bolo. Você não quer descobrir nada. É na descoberta que nós crescemos. É nas lutas que nós nos fortalecemos. É nas adversidades que nascem homens e mulheres fortes. Mas enquanto você não começar a praticar aquilo que você precisa para dar um rumo novo na sua vida, você vai continuar estagnado onde você está. Todo dia eu estou chamando a atenção das pessoas para que elas venham mudar, crescer, evoluir, pensar diferente, acessar novos lugares, conhecer novas pessoas, ter novas experiências. Mas as pessoas elas continuam de braços cruzados fazendo as mesmas coisas. E eu consigo apenas assistir, porque eu não posso tomar na mão da pessoa e obrigar ela a fazer coisas que ela não quer. Um dos maiores treinamentos que nós sempre fazíamos, que é o alta performance, ele foi cancelado por causa disso. Porque eu preciso ficar adulando as pessoas que precisam mudar de vida e elas não querem mudar de vida. Imagina só, eu querendo que a pessoa mude de vida e ela mesma não quer mudar de vida, ela quer continuar da mesma forma. Entende? Então, por isso que a gente parou com isso. Então, os nossos pensamentos, eles precisam ser conclusivos. As pessoas, elas pensam, eu preciso ter um carro. E quero ter um carro, e vê a cor do carro, mentaliza, sente o cheiro. Mas ela não tenta concluir o pensamento. Beleza, eu quero o carro, eu mereço o carro é lindo, é meu, tá na minha garagem, mas como eu vou conseguir ele? Tem que concluir, tem que traçar um mapa para chegar no tesouro. Não é só pensar em ir buscar o tesouro. Tem que criar estratégias, pensamentos e fazendo isso, todo pensamento ele tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Eles precisam ter forma. E quando você consegue criar um mapa mental dentro de você, o seu subconsciente, enquanto você está dormindo, ele está organizando isso, fazendo o trabalho pesado, que é o planejamento, que às vezes você não consegue fazer devido à correria. E quando você acorda, você diz assim: eita, eu tive uma brilhante ideia. E essa brilhante ideia não foi nem você que teve, foi o seu subconsciente que te apresentou essa ideia para apenas você botar em prática. E a ideia é tão maravilhosa, tão potente, que você engaveta a ideia. E às vezes isso era a chave principal para o seu futuro profético vir à tona, você realizar ele e governar sobre todas as energias que Deus já colocou na sua mão e você não quer. Então você precisa criar um mapa. Você tem que dar foco aos pensamentos e concluir eles. E quando você conclui um pensamento, ele vai fazer você prosperar rápido, vai fazer você crescer rápido, vai fazer você explodir na vida. É assim que acontece. Então comece a treinar, inclusive, seus pensamentos. Nós temos que treinar até os nossos pensamentos, porque às vezes nós estamos pensando numa coisa negativa e vem uma distração para te tirar do foco e você ir para o outro lado e esquecer aquilo que você estava pensando. Que isso pode ser uma influência digital, através do próprio celular, pode ser uma distração também espiritual. Ou almática, pode ser um sentimento teu antigo te acusando, dizendo que você não tem capacidade. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam assim: eu preciso me matricular na academia. Aí vem um pensamento: poxa, mas tu já se inscreveu quantas vezes e não foi? Já pagou quantas vezes as mensalidades e não foi uma semana? Então sempre vai ter uma acusação contra você, mas você tem que vencer isso. Então estimule seus pensamentos só de coisas que vão te tornar produtivos e prósperos.
Ou seja, que vão te fazer você trabalhar de forma inteligente. Se trabalhar duro fizesse você mudar de vida, todas as pessoas do campo eram prósperas. Não é trabalhar duro, é trabalhar inteligente, é trabalhar com a cabeça, com a mente, com as oportunidades, com os conhecimentos novos que você vai adquirindo. Porque os conhecimentos antigos não funcionam, já provou. Olha a sua vida como tá. A sua vida está parada porque você está vivendo os pensamentos antigos. Então, são os novos pensamentos, os novos conhecimentos, as novas ideias que vão surgir quando você toma essa decisão, é que vai fazer você acessar o segundo nível que você busca. E não queira pular do primeiro nível para o 10º nível. É do primeiro para o segundo e tem que repetir de novo no segundo, crescer, vai para o terceiro e assim você vai chegar onde você quer. Certo? Então, cuidado com o conforto. O conforto vai te manter onde você está. Se você quer mudar de vida, quer acessar o nível 2, você tem que sair do conforto. Eu estava assistindo um vídeo, um podcast de um cara bem próspero, bem rico, multimilionário, e ele falou que todos os dias ele acorda 4h45 da manhã para ele poder fazer uma caminhada para 5 horas em ponto ele está caminhando. E um cara perguntou a ele, cara, mas tu é tão próximo, por que tu não vai 8 horas? Ele falou porque se ele fosse 8 horas, ele estava vivendo dentro do conforto. E enquanto ele vive dentro do conforto, ele não consegue crescer. Então, muitos de vocês estão parados, travados, querem mudar de vida, querem mudar de fase, mas não conseguem porque estão vivendo dentro do conforto, fazendo tudo que é confortável. É necessário acordar mais cedo para fazer uma atividade física. É necessário dormir mais tarde para estudar um conhecimento novo que você precisa e não vai. E assim você vai crescendo. Não existe grandes resultados. Não existe um mega resultado sem grandes sacrifícios. Não existe, não tem como um país ganhar uma guerra sem lutar. Não tem. E as maiores guerras não é contra as pessoas, contra as coisas, é contra você mesmo. É você que tem que se vencer, porque toda vez que é para me acordar cedo, é uma briga. O meu corpo quer dormir, mas a minha mente quer acordar para poder viver aquilo que Deus colocou de melhor para nós. Toda vez eu quero dormir mais cedo, mas a minha mente, ela quer aprender coisas novas, quer me apresentar conhecimentos novos para me testar e crescer mais ainda energeticamente em todas as áreas da minha vida, principalmente na vida financeira. É muito fácil olhar para a vida das pessoas que estão explodindo na vida e dizer que ele é um sortudo, mas você não sabe que horas ele acorda de manhã, que horas ele vai dormir, quantas vezes ele abdica da sua liberdade de estar com a família para poder estar aprendendo algo novo, ou testando, ou criando novos negócios para que eles se tornem autossustentáveis. É muito fácil dizer que foi sorte. É muito fácil. E por que, que você e você não tem sorte? Todo mundo tem sorte. O problema é que as pessoas elas estão criando suas próprias oportunidades enquanto você está dormindo demais, enquanto você está comendo demais, enquanto você está repousando demais. Tem pessoas dando duro para atrair de verdade aquilo que elas precisam e querem. A lei da atração não é um pensamento. O maior segredo da lei da atração é se torne aquilo que você quer atrair. Enquanto você não se tornar, não vai atrair. Como é que você vai ter um monte de amigo multimilionário se você não é um? Como é que você vai atrair uma Ferrari para você se você não tiver energia financeira suficiente para comprar e manter uma? Então, você tem que primeiro se tornar para depois acessar. Não tem como você antecipar as coisas. Tem como você treinar antes. Se você quer ter uma vida de rico, treine a vida de rico. Aprenda como é que os ricos se comportam, como é que eles pensam, como é que eles agem, como é que eles tomam decisões. E quando você começar a viver isso, você vai se tornar um. Quer um corpo forte? Treine isso. Acorde cedo, faça uma dieta, vá para academia, faça caminhada, faça corrida. O corpo vai chegar, o shape vai chegar. Quer ser um cara inteligente, sábio, quer entender de muitas coisas, comece a estudar sem parar e você vai se tornar isso porque você vai atrair isso para você porque você se tornou.
Mas enquanto você ficar fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas, não vai. Para você conseguir atrair as coisas para você, é necessário você criar várias habilidades. São essas habilidades que vão fazer você atrair as coisas que você deseja. Primeira coisa, anote, que você precisa atrair para a sua vida, autoralidade. Você tem que ser autoral. Você tem que fazer coisas que só você faz. Num meio de pessoas que todo mundo quer ser a mesma coisa, é nessa hora que você tem que ser diferente. É nessa hora que você tem que ter uma solução que ninguém tem. Você tem que ter habilidade de novidade o tempo todo, tá trazendo coisas novas, tanto para a sua vida quanto para a vida das pessoas. Você tem que estar trazendo novidades, tem que ser o pioneiro da sua região. Por mais que você pegou essa novidade em uma outra atmosfera, mas seja o primeiro a colocar aqui. Seja o primeiro. Eu estou sendo o primeiro em Esperantina que toda semana está aqui no Instagram entregando um conhecimento tão puro. Eu poderia estar lá em casa, no meu conforto. Eu não estou na minha casa, estou no meu estúdio. Poderia estar na minha casa, no meu conforto, com minha família, deitado, mas eu estou aqui gastando 1 hora da minha vida entregando um conteúdo de valor como esse. Talvez a maioria das pessoas que passaram por aqui não aproveitem, mas eu estou entregando isso, estou sendo pioneiro, novidade. Tenha a habilidade de entregar oportunidades. Crie a oportunidade para as pessoas. Porque um dia você pode precisar de uma grande oportunidade. E se você não cria oportunidades, você não vai atrair a oportunidade para você. Cria oportunidade, por mais pequeno que você se acha, dê oportunidade para as pessoas. São as oportunidades que você vai atrair oportunidades. Cria habilidade de curiosidade, seja curioso, aprenda tudo que você pode. Aprenda tudo, por mais que você não vá precisar, mas aprenda tudo. Busque vantagens. Veja vantagem em tudo. As pessoas não vê vantagem. Às vezes a pessoa diz assim: poxa, eu vou para Fortaleza. Não vejo nenhuma vantagem nisso, pois eu vou a viagem toda curtindo. Vejo vantagem em tudo, na paisagem. Vejo vantagem no sol quente. Vejo vantagem em tudo. Vejo vantagem em tudo. Busque novos designers, novos desenhos, novos ambientes. Pare de viver o mesmo. Crie habilidade de conhecimento. Aprenda tudo que você pode. Desenvolva sabedoria, porque a sabedoria e o conhecimento é diferente. O conhecimento é a teoria daquilo que você está buscando. A sabedoria é o teste. Só quando você testa o conhecimento é que ele vira sabedoria. Desenvolva uma habilidade de lifestyle. O que é lifestyle? É seu estilo de vida. Crie um estilo de vida para você. Qual a última vez você foi num restaurante? Qual a última vez você fez uma viagem com a sua família? Qual a última vez que você caminhou na praça da sua cidade descalço, sentindo a natureza? Qual foi a última vez que você deu uma volta na cidade, vendo lugares que você nunca viu? Às vezes não precisa nem de dinheiro para criar um lifestyle. A maioria dos lifestyle é de graça. Qual foi a última vez que você foi num restaurante top da sua cidade? Por mais que você tomasse só uma água e ver as pessoas que frequentam, para você entender o que elas fazem e como você pode ajudar elas a melhorar a vida delas ainda. Acesse novos ambientes, crie habilidade para você criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem quando você chega. Seja intencional, faça tudo com intenção. Essa aula é intencional. Eu estou com intenção de que muitas pessoas que estão aqui nessa aula ou passaram por aqui possam aplicar esse conhecimento e transformar a sua vida. Isso é ser intencional, é você fazer tudo pensando num resultado. Porque o resultado chega. Porque você só é atrativo quando você tem resultado. Quando as pessoas não veem resultado em você, elas nem param para te olhar. Talvez quem ficou do começo até o final aqui é porque viu o resultado na minha vida. E se você viu o resultado, é porque eu faço isso, eu pratico isso todos os dias. Eu pratico isso todos os dias e eu jamais estaria ensinando algo que eu não faço. Então, desenvolva habilidades extraordinárias para você ser extraordinário. Não seja só mais um na sua cidade, não seja só mais um no seu negócio, não seja só mais um dentro da sua casa. Seja diferente. Faça as pessoas olharem para você e ver a diferença em você.
Lembra, tudo que você se torna, você vai atrair para a sua vida. Se você se tornar um marginal, você vai ver um monte de marginal que vai ficar à sua volta. E você é um. Se você é uma pessoa que não gosta de pagar suas contas, você só vai atrair para a sua vida pessoas desse tipo. Mas se você é uma pessoa próspera, abençoada, que gosta de crescer, de estudar, de criar coisas novas, você só vai atrair para você isso e o universo vai te entregando mais e mais. Vai chegar num ponto que você tem que fazer uma seleção. Você vai escolher. Tudo que você desejou vai vir de tão acelerado que você não vai nem conseguir usar tudo. Lembra que o que eu sonhei há alguns anos atrás não se realizou, mas é porque eu não consegui, não, é porque ficou pequeno o sonho. Eu cresci tanto que o sonho ficou minúsculo, não faz sentido eu ter aquilo que eu sonhei, entende? Então a atração é maravilhosa, ela faz isso com você. Se torne uma bomba nuclear de atração. Seja um super imã. Atraia tudo que faz sentido para você e repila tudo aquilo que não faz sentido, tire da sua vida. Tem amigos de infância que nem era para estar na sua vida mais, era para ter ficado na infância, porque ele decidiu não crescer e tá te atrasando até hoje, você não cresceu por isso. Tem coisas dentro da sua casa que já era para você ter despachado, mas você está guardando como lembrança de uma coisa negativa que aconteceu. Deixa eu guardar essa lembrança aqui de uma pessoa que me machucou, tal, tal, tal. Eu fico lembrando. Tem coisa na sua casa que já era para ter sido doada ou vendido, porque não faz sentido ficar guardando coisa que não usa. Como é que o novo vai chegar se o velho está lá? Não tem como chegar um carro novo na sua garagem se você está preso num carro velho. Não tem como chegar uma roupa nova no seu guarda-roupa se a velha está lá ocupando o lugar. Tudo que é novo só vai vir quando você se livrar do velho. Como é que um conhecimento novo vai vir na sua mente para te promover se você está preso em paradigmas antigos, crenças antigas e nem se permite descobrir? Entende? Você vai pelo efeito manada porque todo mundo faz, eu vou fazer. Nem se questiona por que faz isso. Não faz uma pergunta. Então a lei da atração é isso. O maior segredo da lei da atração é: se torne aquilo que você quer ser. Se torne aquilo que você quer ter. E automaticamente o universo vai te entregar. Simples não vai ser. Pode ter certeza que tudo que vem simples, vai simples. Tudo que vem fácil, vai fácil. Mas você vai aprender o manual e depois que você aprende, se torna fácil. Imagina um quebra-cabeça. Quando você vai montar o quebra-cabeça a primeira vez, é difícil. Monte a segunda vez, como é mais rápido. Monte a terceira. Então você vai se tornar um expert em atração se você realmente aprender o real significado disso. Lembra o conceito bíblico: um abismo chama outro abismo. Então atraia só aquilo que faz sentido para você. E agora que você descobriu o que estava te sabotando, que eu acho que você deve ter anotado no seu caderno aí, com certeza você anotou aquilo que está te sabotando, não está deixando você atrair aquilo que você precisa. Você vai começar com desculpas ou você vai arregaçar as mangas hoje e vai começar a mudar a sua vida? Vai começar a realmente fazer o que precisa ser feito. Lembre que a vida, ela não vai te dar só o que você deseja. Ela vai te dar aquilo que você está preparado para atrair. Você jamais vai atrair uma coisa que você não está pronto para receber. Não vai. Eu gosto muito de moto. Quando eu era criança, um dos meus maiores sonhos também, além do Chevette, era ter uma moto de alta cilindrada. Mas aos 25 anos eu não tinha cabeça para usar uma moto dessa. Ela veio chegar, eu já tinha 34. Foi quando eu estava preparado para receber. E ela veio através do poder da atração. Então, agora que você tem o código principal do poder da atração nas suas mãos, o que você vai fazer com ele? O que primeiro você vai atrair para a sua vida? Pense bem e comece a fazer isso em todas as áreas da sua vida. E sem dúvida você vai explodir na vida. E caso você ainda não conheça nossos trabalhos, nós temos livros, né? Sou escritor. Esse livro aqui se chama Alta Produtividade, se você quiser adquirir, tá bom? Alta Produtividade. Esse aqui é sobre gestão do tempo e eficiência.
Isso aqui é da crise ao sucesso, os segredos da prosperidade, caso você queira crescer de forma um manualzinho, né, de como você crescer mais rápido. Esse aqui é da minha esposa, identidade e propósito. Você pode estar reconhecendo sua identidade e clarificando seu propósito, tá bom? E esse aqui é um treinamento que nós temos chamado Alta Performance. Caso você queira fazer sobre isso aqui, sobre desenvolver sua alta performance, nós temos esse manual aqui também, tá bom? Então, caso você se interesse por um desses livros, chama no direct ou clica no link da bio e está disponível para você adquirir. Nós mandamos para qualquer lugar do Brasil. Você que assistiu comigo até agora, todos os códigos do Poder da Atração, eu vou deixar fixado no primeiro comentário um manual com 10 passos para você seguir todos os dias a lei da atração e acessar qualquer coisa que você deseja, tá bom? Até a próxima, valeu!